Pronto. Então, vamos dar continuidade à correção. A gente resolvido até a 11, então vamos continuar aqui, certo? Vem aqui. Questão 12. Eu vou lendo e a gente vai fazendo aqui com vocês. Questão 12. A prefeitura da cidade de Sabiá construirá uma praça no bairro de Santa Luzia na forma de um quadrado. Aqui é a praça, essa praça aqui toda no formato de um quadrado. Veja o esboço do projeto na figura, em que o quadrado maior representa a praça, certo? Esse quadrado maior aqui, ó, todo esse quadrado aqui, que eu estou passando o pincelzinho vermelho, ele é a praça. E em seu interior, a parte sombreada representa o jardim. Professor, o que é essa parte sombreada? Essa parte aqui mais escura, ó. Eu vou, inclusive, destacar aqui, ó. Essas 4 partes aqui, elas são justamente o jardim, certo? Que é que ele está querendo? Quantas vezes a medida da área total da praça é maior que a medida ocupada pelo jardim? Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero saber a área da praça dividida pela área do jardim, para saber quanto é que vai dar. Ora, professor, como é que eu vou fazer esse valor da área? Ele não deu dado, não deu nada. Considere cada ladozinho aqui, ó, cada quadradozinho desse de lado, considere o lado 1. Vamos chamar de uma, vou botar UA, o que é? Unidade de área, certo? Vamos considerar cada ele sendo 1. Então, como é que vai fazer? Ó? Professor, como é que eu vou saber a área da praça, que é o quadrado grande? Se você contar aqui, ó, um lado aqui, ó, dele, vai ter quantos tracinhos desse? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Se é um quadrado, então a área dele vai ser 8 ao quadrado, pois a área de um quadrado é sempre lado ao quadrado. A revisão da parte de geometria plana, certo? Então aqui ficaria 8 ao quadrado. Professor, e a área de um jardim? Como é que eu vou saber dessas 4 partes aqui? Qual é a dica, o conselho que eu dou a vocês? Ó? Se você prestar atenção, ó, se eu juntar essa parte com essa outra parte aqui, ó, vai ficar um quadradozinho aqui, ó. Concorda ou não? Que esse aqui vai ficar um quadrado menor, certo? Então, o jardim tem essa parte e tem essa outra parte. Então, são 2 quadradozinhos. Quanto é o lado desse quadrado? 1, 2. Então, posso dizer que o lado de um quadrado é 2 ao quadrado, que vai ser 4. Só que o que é que ocorre? Eu tenho quantos quadrados que eu disse? Aqui, ó, esse com esse forma 1, esse da esquerda com esse de baixo forma 2. Então, isso aqui, na verdade, é 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Aqui embaixo vai ficar 8. Professor, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 64 dividido para 8 fica o próprio 8. Ou seja, eu posso dizer, tá, 8, o A que é 8 unidades de área, que é a unidade que a gente chamou, já que não deu unidade nenhuma, certo? Então, eu posso dizer que a área total da praça, que é esse quadrado maior, ela é 8 vezes a área desse jardim aqui. Professor, por que o senhor multiplicou por 2 aqui? Porque eu peguei essa parte, ó, juntei com essa, formou um quadrado, e peguei essa parte e juntei com essa e formei um outro quadrado. Por isso que naquela parte eu multipliquei por 2, certo? Continuando aqui, ó. Questão 13. Uma questão não tão difícil, certo? É só essa questão, a 12 e a 13, você tinha que lembrar da parte de geometria plana, tá entendendo? O difícil era só lembrar das fórmulas, da definição, essas coisas. No mais, não era tão complicado assim, não. Ó, no triângulo representado na figura abaixo, o segmento de reta ligando os pontos O e A mede 8 metros. Ou seja, essa altura aqui, ó, de O até A, isso aqui tudinho, que é a altura do triângulo, essa altura, ela vale quanto? 8 metros.
Sabendo que a área do triângulo ABC, está aqui o triângulo ABC, essa área dele é igual a 24 metros quadrados. O comprimento em metros do segmento BC, ele quer isso aqui, ó. Isso aqui que eu vou chamar de X. Professor, como é que eu vou fazer? Ora, professor, qual é a fórmula da área de um triângulo? Você tem que lembrar a fórmula. A área de um triângulo é base. Quem é a base, professor? Esse BC. Eu vou botar o B, certo? B de base, vezes altura sobre 2. A fórmula é essa. Professor, o que é essa altura? Essa altura é justamente essa medida aqui que ele deu, ó. Ora, ele deu a altura e ele deu o valor da área. E ele quer saber justamente o valor da base. Então, vamos substituir. No lugar da área, 24 igual a base ao B que eu quero, que eu vou chamar de X, vezes a altura que mede quanto? 8. Isso tudo dividido por 2. Chegando aqui, igualdade, produto dos meios pelos extremos. Professor, aqui não tem nada. Como não tem nada, subtende que é 1. Então, 1 vezes isso aqui, vezes 8x, então vai ficar 8x, né? X vezes 8 é 8x. 24 vezes 2, 48. Então, x igual a 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 é 6. Alternativa correta, item C de casa. Então, observe que essa daí é até mais fácil do que a questão 12. O que é que era mais difícil nessa questão? Você tinha que lembrar a fórmula da área de um triângulo, certo? Que a área é base vezes altura sobre 2. Base é justamente o lado que sustenta, vamos dizer assim, o triângulo, e a altura é justamente essa medida aqui que ele deu de 8 metros, certo? Essa questão 14 eu vou pular aqui agora, porque ela é muito complexazinha, então se der tempo eu gravo até um vídeo depois no final com essa resolução. Se vocês puderem até me lembrar, depois eu gravo um vídeo com ela, certo? Vamos passar um pouco mais adiante, porque aproveita mais tempo, tem questões até mais interessantes. Ó, questão 15. As máscaras faciais são uma medida de prevenção contra o novo coronavírus, né? Que é o que a gente está vivendo. Nós tivemos essa notícia trágica ontem à noite, né? Do Paulo Gustavo, né? Mais uma pessoa acometida por esse vírus. A fabricação caseira dessas máscaras deve seguir orientações técnicas dadas pelas autoridades. Por exemplo, o molde de uma máscara deve ter dimensões de 21 centímetros de altura e 34 centímetros de largura. Professor, como assim? Ó? Ele está dizendo que o molde de uma máscara, vamos considerar assim uma máscara, certo? Formato retangular, o molde dela, ela deve ter 21 centímetros de altura por 34 de comprimento. Tem que ser essa para fechar o rosto todo, certo? De acordo com a orientação do Ministério de Saúde. Quantas máscaras, no máximo, podem ser fabricadas a partir de um corte de um quadrado, ou seja, você vai ter um tecido grande, certo? Um tecido bem grandão, de 110 centímetros de lado. Ou seja, o que é que ele quer? Ele quer saber pegar quantas máscaras desse tamanho eu vou poder colocar aqui dentro, por exemplo. Uma aqui, outra aqui, e aí vai. Ele quer saber quantas dessas vai dar para fazer. Ou seja, é semelhante com aquela parte da área que nós fizemos na questão 12. Vai ser o quê? A área do quadrado grande, certo? Que é a área total que eu tenho, dividida pela área, vou botar a M, que é a área da máscara. Que é para saber quantas vezes a área da máscara vai caber dentro da área do quadrado. Professor, como é que eu vou fazer essa questão? Ora, a área do quadrado grande não é 110 o lado? Então, a área é 110 ao quadrado. A área da máscara, ela é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, fica 34 vezes 21. Continuando aqui embaixo. 110 ao quadrado, eu já fiz a conta aqui, deu 12.100.
34 vezes 21 fica 714. Se você fizer essa divisão aproximada, o valor que eu encontrei aqui foi 16,9. Ou seja, professor, como é que eu vou fazer? O que é que ele quer? Ele quer saber quantas máscaras, no máximo, vai dar para você fazer. Você vai ter que marcar a opção, certo? Era como se dava para você fazer quase 17 máscaras. Não daria 17, não, porque não dá completo, certo? Então, se você olhar as opções, ó, professor, dá para fazer 8? Dá. Mas ele quer o máximo possível. Dá para fazer 9? Dá. Dá para fazer 15? Também dá. Dá para fazer 25? Não. 25 não dá, porque no máximo daria quase 17. Não chega a 17, não. Se tivesse 16, ainda dava. Mas 25 não dá, não. Então, a alternativa correta, que é o máximo que as opções têm aqui, no máximo daria para fazer 15 máscaras. Então, observe que essa questão 15, ela é até parecida com a questão 12 que nós resolvemos, para saber quantas vezes algo está dentro do outro, certo? Aqui, o que é que você tinha que lembrar? Área de um quadrado, grande, que a área de um quadrado é sempre lado ao quadrado. Professor, então sempre que eu tiver um quadrado, a área dele vai ser lado ao quadrado? Sempre, sempre. Esse lado, como é um quadrado, todos os lados são iguais, certo? E aqui, o outro era a área de um retângulo, onde a área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Professor, não é sobre 2, não? Não, 2 é o triângulo. É porque é como se você partisse um retângulo no meio, ó. Aqui, ó, se eu partir aqui no meio, ó, fica um triângulo isso aqui, ó. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura, que é do retângulo, dividido por 2, certo? Então, essas questões de geometria, tirando essa 14, que ela é muito complexa, não são tão difíceis. Ela torna um pouco mais difícil porque você tem que lembrar das fórmulas. Se você não lembrar das fórmulas, infelizmente não vai dar para sair do canto, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui, certo? Acho que a de geometria ela termina aqui, se eu não me engano. Questão 16, ó. Duas irmãs devem dividir R$ 40 entre elas, certo? De modo que uma receba 3/5 da outra. Ou seja, quem são esses dois valores? O que é que eu quero? Quantos reais corresponde? Cuidado com isso aqui, ó. Quando eu fiz a primeira vez, eu até me enganei aqui porque eu não estava me atentando a isso. Cuidado com isso. Eu vou explicar qual é o cuidado que você tem que ter. Ó, se são duas irmãs, eu digo que um recebe 3/5 da outra. Então, uma eu vou dizer que é X, a outra, então, tem que ser 3/5 de X, porque uma recebe o 3/5 da outra. Ora, elas recebem juntas quantos? R$ 40. Vai ficar o seguinte, X mais 3/5 de X vai ficar quanto? R$ 40, certo? Professor, fazendo isso aqui, como é que eu faço? Isso aqui é aquele MMC de uma equação do primeiro grau. Se só tem o 5 aqui, o resto é tudo 1, o MMC é o próprio 5. Não precisa nem fazer a continha, não, certo? 5, aí o que é que eu faço no MMC? Divido pelo de baixo, do resultado, multiplica pelo de cima. 5 dividido para 1, 5, 5 vezes x, 5x. Mais 5 dividido para 5, 1. 1 vezes 3x dá o próprio 3x. 5 dividido para 1, 5. 5 vezes 40, 200. Como se torna, como é uma equação do primeiro grau, como é que eu classifico uma equação? Porque eu tenho essa igualdade, eu posso cancelar esse MMC, certo? Se não fosse uma equação, tivesse só somando duas frações, eu não poderia fazer esse cancelamento, certo? 5x mais 3x, 8x, igual a 200. X igual a 200 dividido por 8. 200 dividido por 8, para 8 fica 25. Aí você pega o 25 e é danado para você ir lá e marcar a opção E. Estaria certo? Tá não. Mas, professor, acabou de dar 25. O 25 é o X. Eu quero saber, ó, quantos reais corresponde à menor parte. Então, se um é X, vamos ver quanto é a outra. A outra é 3/5
de x, que é o 25, certo? Aqui, ó, 25 dividido por 5, posso simplificar, né? Fica só 5, 3 vezes 5, 15. Então, tá aqui, ó. Uma é 25 e a outra é 15. Ele quer a menor parte. Então, a alternativa correta é o item A de avião, certo? Então, aqui, era ter um cuidadozinho nesse final. A primeira vez que eu resolvi, eu nem me atentei a essa questão que ele queria a menor parte, não. Estava achando que a correta era 25. Aí, quando eu fui olhar no gabarito, não era. Eu disse, pô, o que houve? Aí foi que eu vim perceber, certo? Então, se atentem a isso para não fazer o que eu estava fazendo, vamos dizer assim, certo? Continuando aqui, ó. Questão 17, aqui no caso. Nos dias de segunda, quarta e sexta, João paga R$ 5,50 o almoço, em um restaurante perto do trabalho. Nas terças e quintas, ele almoça em outro local, onde ele paga R$ 6,00 pelo almoço. Quanto, em média, cuidado com essa palavra, João paga por o almoço de segunda a sexta? Professor, o que é a média? A média nada mais é do que uma razão onde em cima você vai somar todos os valores e embaixo você vai dividir pela quantidade. Como assim? Segunda-feira, ele paga quanto? R$ 5,50. Mais terça. Terça ele paga R$ 6,00. Mais quarta, R$ 5,50. Mais quinta, R$ 6,00. E sexta ele paga R$ 5,50. Certo? Segunda a sexta. E divido pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo essa soma em cima todinha, que eu já fiz aqui, fica 28,50 dividido por 5. 28,50 dividido por 5 vai ficar justamente 5,70. Ou seja, a alternativa correta é o item D. Então, em média, certo? João pagou por esses 5 dias de almoço, em média sai 5,70 ao dia o almoço de João, certo? Pergunta que eu faço, pessoal. Até aqui, tá dando para entender? Tá muito corrido? Tá muito difícil? Eu preciso que vocês comentem algo, respondam algo. Tá dando para entender? Posso seguir adiante? Se não responderem nada, eu vou partir do pressuposto que tá dando para entender, certo? Pode seguir. Pode prosseguir. Pronto, show. Obrigado. Continuar aqui, ó. Questão 18. Vamos lá. Temos ainda uns... De aula, tem uns 20 minutos. A gente fica uns 10 minutos resolvendo questões ainda, e depois eu faço a chamada de vocês, certo? Questão 18. Lucas, Miguel e Cícero. Essa questão é uma questão não tão difícil, mas é uma questão boa, certo? Alugar um carro para trabalhar com aplicativo de transporte de passageiro. Combinaram utilizar o carro de forma que Lucas, presta atenção, Lucas trabalha 6 horas por dia, Miguel trabalha 5 horas por dia e Cícero trabalha 4 horas por dia. Quanto Cícero deve receber proporcionalmente ao tempo que ele trabalha, caso os três juntos apurem um total de R$ 360? Ora, o Cícero, ele trabalha quantas horas? 4 horas por dia. Certo? Vamos fazer o seguinte, quanto é o total de horas que eles trabalham, os três juntos? 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15. Certo? O total de horas são 15 horas. Juntando as 15 horas, eles recebem quanto? R$ 360. Só que para saber do Cícero, eu tenho que saber a proporção de horas que ele trabalha. Ora, se o total embaixo é o total, né, uma fração, em cima é o que corresponde a Cícero. Cícero corresponde a quantas horas? 4. Então, a fração que corresponde a Cícero é 4 sobre 15. 4 sobre 15 de quem? De 360, que foi o total que eles três trabalharam junto, certo?
Multiplicando 4 por 360, fica 1.440 dividido por 15. 1.440 dividido por 15, vou fazer aqui embaixo, fica justamente 96. Então, a alternativa correta... Ah, professor, foi um valor baixo? Foi, ele foi o que menos trabalhou. Ó, Lucas trabalhou 6 horas, então Lucas foi o que mais recebeu. Miguel trabalhou 5, foi então o segundo que vai mais receber. E o último, como ele foi o que menos trabalhou, então ele vai receber menos dessa quantia, certo? Então, essa questão 18, relativamente tranquila. Vamos aqui à questão 19. Ó. A questão 19, 20 e 21, vocês vão ver que são questões rápidas. Essa 19 tem que ter um cuidado. Essa 20 a 21, ela é bem simplesinha, certo? Bem boazinha de fazer. Questão 19. Ó. Seja x e y números racionais, certo? Então, até vimos o conjunto dos números racionais que eu comentei com vocês. Entre 1,5 e 1 e entre 1 e 2. Ou seja, eu já estou dizendo que o número x ele está entre 1,5 e 1. Lembrando, 1,5 é 0,5. Então, ele está entre 0,5 e 1. E o y, ele está entre 1 e 2. A respeito do número x mais y, podemos afirmar com certeza que, ora, professor, se o x, vamos atribuir valores aproximados a ele. Aproximadamente. Vamos dizer que o x, ele está depois do zero, um pouco depois do meio e está bem antes do 1. Então, vamos dizer que ele vale, sei lá, 0,6. 1 sobre meio é 0,5, então fica 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1, certo? E o y está entre 1 e 2. Está bem próximo do 2. A gente pode até dizer, por exemplo, que o y, pode atribuir que ele vale, está quase 2, vamos dizer que vale 1,8. Professor, se eu colocasse 1,9, ia dar alguma diferença? Ia não. Você ia ver que no cálculo não ia mudar em nada, porque ele não dá um valor preciso. Ele dá um valor de um intervalo. Ele quer saber a respeito do x mais y. Por exemplo, se eu somar o x mais o y, 0,6 mais 1,8. Se eu somar, aqui vai ficar 2,4, aproximadamente. Certo? Professor, 2,4, vamos ver aqui as opções. Vai estar em qual intervalo? No item A está dizendo logo assim, ó, está entre 3 sobre 2, 3 sobre 2 é 1,5 e 3. Ou seja, se você observar, está justamente nesse item A. Ah, professor, precisava ser exatamente 2,4? Não. Se você dissesse que o x era 0,7 e o y 1,9, por exemplo, se você somasse, ficar 2,6. Continuaria estando entre 3 sobre 2 e 3. Por isso que eu digo que esse intervalo, ele pode ser um número, precisa ser um número exato. Não pode ser um número que não tenha conformidade. Por exemplo, eu estou dizendo que o y está entre 1 e 2. Aí você diz que o y é 2,5. Aí não poderia, porque o 2,5 ele estaria mais aqui na frente. Ó. Então, aqui era só você atribuir valores aproximados a ele que você encontra a opção. Certo? Uma questão não tão difícil, relativamente fácil. Certo? Mas duas questões boas, bem tranquilas, essa 20 e essa 21. Ó. Questão 20, continuando aqui. Ó. Não tem cálculo nenhum nessa 20 e na 21. O Ceará é historicamente um estado produtor de algodão herbáceo, certo? O gráfico seguinte mostra a quantidade de algodão herbáceo produzida no Ceará em toneladas. Tá aqui, aí mostra o gráfico, certo? Ele começa, vai caindo até o ano de 2010, acho que deve estar muito ruim de ver aí, mas aqui está dando um melhorzinho. Aí sobe um pouquinho até 2011, desce até 2012, e aí vai seguindo toda essa conformidade. Que aqui ele quer. Em que período, representado na figura, houve o maior crescimento, vou até destacar aqui, ó. Ele quer saber, não foi o crescimento, ele quer o maior crescimento de algodão herbáceo no Ceará. De 2000, e tem de 2010 a 2011, 2010 a 2011, esse valor, essa parte aqui, ó. Realmente houve um crescimento, mas vamos ver se foi o maior, certo? De 2011 a 2012, tá aqui, ó.
2011, 2012, ele fez foi cair. 2011, 2012, então vamos nem contar, porque nem aumentou, foi diminuir. De 2012 a 2014, cadê 2012? Está aqui, ó, até 2014, ó. Se você olhar, ó, o crescimento foi maior. Certo? Ah, professor, o valor está mais baixo que o outro, mas não quero saber qual é o valor final, eu quero saber qual foi o que teve o maior crescimento. Aqui, ó, é como se ele tivesse aqui entre 2.000 e 2.500 e subiu até 3.500. Então, o que subiu aqui foi mais ou menos 1.000 e pouco. Aqui, ele estava em 500 e ele subiu até 2.500. Então, subiu quase 2.000. Então, por enquanto, ele está o maior. De 2015 a 2017, ó, 2015 até 2017, houve um crescimento, mas bem menor do que esse anterior, certo? De 17 a 18, é aqui, ó, também houve um crescimento, mas também é menor do que esse aqui. Então, o maior crescimento foi de 2012 até 2014. Então, a alternativa correta, item C, de casa, certo? Para a gente finalizar essa parte de hoje, eu vou resolver essa questão 21, certo? A gente finaliza aqui e à tarde eu vou dizer as questões que eu quero que vocês façam, como é que eu quero que vocês façam, certo? A reta na figura seguinte, ligando os pontos 0 e 2 e 5 e 7, ó, 0, 2, está aqui ele, certo? Tem essa primeira reta, até os 5 e 7, mostra que, aumentando o preço do produto, um comerciante aumenta seu faturamento. Todavia, a reta ligando, essa outra reta aqui, que começa a diminuir, ó, indica que o aumento do preço no produto também tem efeito em diminuir o número de compradores. Leiam bem a questão. Como essa questão é relativamente fácil. Eu tenho um eixo de coordenadas, o eixo deitado indica o preço, o eixo em pé, vertical, indica a quantidade, no caso do produto. Qual o preço correspondente ao ponto P? O ponto P está aqui, ó. Como essa questão é fácil. Que representa o ponto de equilíbrio dessas duas tendências. O que é ponto de equilíbrio, professor? É o ponto que está igual, certo? Eu quero o preço. Como é que eu faço, professor? O preço não está aqui embaixo? Então é só você trazer no ponto P, ó, o preço dele aqui, quanto é? 2. Então a alternativa correta seria item A. Ah, professor, se no ponto de equilíbrio ele tivesse pedido a quantidade do produto, seria quem? O 4, certo? Mas eu quero é o quê? É a quantidade do preço. Então, no ponto de equilíbrio, o preço dele é, no caso, 2, vamos dizer assim, se estiver em reais, seria 2 reais, certo? Pessoal, então na parte de hoje a gente vai finalizar aqui, faltando acho que uns 5 minutinhos para a nossa aula, certo? Eu vou encerrar logo a gravação aqui, para não ficar um arquivo tão grande.